Uma boa tarde a todos os seguidores do portal DC+. Eu sou Cícero Goitacazes e hoje nós estamos aqui ao vivo para uma live, para uma entrevista, para tratar a respeito das eleições do Conselho Tutelar de Ponta Grossa. As eleições que ocorrerão no próximo dia 1º de outubro. E aqui conosco hoje recebemos a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Mônica Mongruel, e também o Alexandre Borsato, que é da Comissão do Processo Eleitoral, que vai falar para nós a respeito desse processo e da importância da sociedade em participar desse pleito. Mônica, muito boa tarde, seja muito bem-vinda ao Diário dos Campos e ao DC+. Obrigado, Alexandre, pela presença, pela confiança. Sejam muito bem-vindos e é uma honra recebê-los para tratar um assunto tão importante, não é mesmo? Eu agradeço em meu nome e principalmente em nome de todo o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente essa oportunidade, Cícero, que vocês estão, e você especialmente, nos dando para vir falar de um momento tão importante para toda a sociedade de Ponta Grossa. É um momento que toda a população deve estar participando, compreendendo todo esse processo, para que possamos ter cada vez mais um trabalho efetivo, forte, estabelecido dentro de toda a rede que compõe os serviços da criança e do adolescente. Certo. E para começar, então, vamos falar mais sobre esse processo eleitoral, explicar, né, à população quando serão as eleições, né, agora no comecinho de outubro, e quem pode participar, todos os setores, toda a comunidade pontagrossense poderá participar da escolha dos novos conselheiros? Sim. O dia especial é dia 1º de outubro, das 8 da manhã às 17h, o mesmo período que um processo eleitoral, né, para presidente, para prefeito, para governador, o processo é o mesmo. Todas as pessoas maiores de 16 anos que estão com seus títulos eleitorais regulados ou regularizados junto à Justiça Eleitoral e que tenham, precisam se apresentar no momento com esse documento, título de eleitor, um documento com foto, ele pode ser apresentado lá no celular ou ele físico. E todas as pessoas que estão na regularidade junto ao Tribunal Eleitoral podem estar participando desse pleito também. Uhum. E os locais para votação, onde serão aqui na cidade? Todas as zonas eleitorais estarão instaladas na UEPG Central, onde todos os colégios eleitorais, todas as zonas eleitorais estarão lá. Então é um único lugar, ele terá entradas diferenciadas, mas isso tudo estará bem indicado lá no dia 1º, e todo o processo acontecerá neste único espaço. Certo. E para a sociedade conhecer os candidatos desse ano, como eles podem acessar, como eles podem saber dos números, e também se existe alguma estimativa, até mesmo de sua parte, da comissão do processo eleitoral, de quantos eleitores participarão no pleito deste ano? A possibilidade de eleitores é muito ampla, né? Porque são todos os eleitores da cidade de Ponta Grossa. Mas nós temos dados aí que na última eleição, a mais votada teve 500 votos, né? Então, por isso, como a Mônica falou, é aberto a todos os eleitores que estejam de acordo regular, né, na Justiça Eleitoral, que possa ser realizado essa votação. Então, é um parâmetro que a gente não consegue palpar. Às vezes, depende da divulgação também do próprio candidato, além da nossa divulgação como comissão e da prefeitura, né, em trabalho conjunto, né. Certo, certo. E para a sociedade acessar, conhecer os candidatos e os seus números, no próprio site do Conselho, como eles podem acessar? Isso. No próprio site do Conselho temos a fotografia, inclusive, o nome completo e o número de todos os candidatos que estão concorrendo. Hoje nós temos 50 pessoas concorrendo às vagas de membros titulares e suplentes do Conselho Tutelar, aqui em Ponta Grossa. Uhum. Esse número era maior quando começou todo o processo. Tivemos já 2 etapas que já foram realizadas e algumas pessoas foram ficando pelo caminho porque desistiram ou porque não atingiram o mínimo de pontuação ou não atenderam os requisitos necessários para participarem do pleito.
Certo, certo. E o que seriam esses requisitos para exercer o cargo, não só para concorrer, né, à eleição, mas também para exercer o cargo de conselheiro tutelar? Que requisitos são esses? O que é exigido do candidato para participar? Primeiramente foi feita uma prova, né, uma prova de conhecimento com esses candidatos, que a partir desse momento você vê a qualificação dele e o que tenha conhecimento na área. A partir disso, com essa peneiração, digamos assim, houve a apresentação desses candidatos junto à sociedade. A gente fez ali como conselho, a Mônica apresentou eles à sociedade, para que tomassem conhecimento de que cada um faz e quais são as suas especificidades. Nessa qualificação, você tem que colocar o que você trabalhou em conjunto à comunidade. Muitas pessoas colocaram que seria como mãe, que seria uma função. Sim, é louvável, né? Mas tem que ser a parte técnica, né? Estudado, trabalhar, isso, exato. Certo, certo. São 50 candidatos e serão eleitos quantos? São quantos candidatos para quantas vagas na eleição deste ano? Nós temos hoje 3 conselhos tutelares, sim, Norte, Leste e Oeste. Por força de lei federal, cada conselho tutelar é formado por 5 pessoas, 5 membros titulares. Fora os 5 titulares para cada conselho tutelar, nós temos os suplentes. Então hoje nós temos 15, serão eleitos pela situação atual, nós temos 15 futuros eleitos como titulares, e a lei federal houve uma alteração no final do ano de 2022, e ela coloca que todos aqueles, mesmo com um único voto no dia da eleição, da escolha, ele deve ser considerado como suplente de todo esse processo. Então, dos 50, nós teremos 15 titulares e 35 suplentes. Já estivemos junto ao município para que o município pense na instalação ou tomar todas as providências necessárias para o funcionamento do 4º Conselho Tutelar. A lei federal, ela traz a informação de que para cada 100 mil habitantes deve ter um conselho tutelar. Mas esse é uma diretriz, é uma regra, mas não fechada. Ele também, o próprio estatuto e todas as demais legislações que tratam do assunto, elas também colocam que as especificidades de cada município e de cada região do município deve ser respeitada. Então, hoje, o município de Ponta Grossa, segundo os dados do último censo, nós não temos os 400 mil habitantes ainda, que obrigaria o 4º Conselho. Mas nós temos no nosso município um crescimento demográfico muito significativo na região de Varanas. Tanto é que esta é a região mais habitada hoje, com maior número de moradores, de pessoas vivendo na região de Varanas. E, consequentemente, dá um maior número de casos, né? Exatamente. Reflete. Ele reflete maior número de casos. É uma região que a vulnerabilidade é mais significativa, como a gente chama, né? Então, esses casos, eles se tornam ou de risco ou de grande vulnerabilidade. Então, é uma região que exige um atendimento mais próximo, onde o município tem que se fazer presente cada vez mais, e as políticas públicas cada vez mais presentes nesse território ou nos territórios de maior vulnerabilidade. Que é através do conselho tutelar, que você consegue ter o termômetro, né, do que deve ser feito como política pública. Uhum. Certo, certo. E esse processo como falou, tem esses requisitos, né, para ter esse 4º conselho e tudo mais, existe esse apelo para o Varanas. Pode-se dizer que está em processo, conseguiu, ainda está no planejamento, no desejo ainda do Conselho em ter essa 4ª unidade? Não, o Conselho da Criança, ele é um conselho deliberativo. Sim. Ele toma decisões frente às políticas públicas de atenção à criança e adolescente e suas famílias. Nunca criança e adolescente sozinho, né? Então, nós temos essa competência e, portanto, no começo desse ano, lá pelo mês de fevereiro ainda, nós já colocamos para o município, já foram criadas as resoluções e já colocamos para o município a importância e a necessidade do 4º Conselho.
o município é quem vai tomar todas as providências necessárias para a implantação desse conselho. Estamos dentro desse processo ainda, né? Então não há nenhum prazo ainda. Mas né? acreditamos que a professora Elizabeth, a prefeita, vai se empenhar muito, né? Sim. Porque ela tem muito interesse e sempre nos dá atenção, né, ao conselho. E ela é muito sensível na área da criança e adolescente de maneira muito especial, né? Nós não podemos esquecer que ela é uma professora. Então ela tem uma sensibilidade maior quando se trata de criança e adolescente. Então nós acreditamos, o que nós esperamos enquanto conselho da criança é de que já no dia 10 de janeiro, que é o dia da posse em todo o território nacional, no dia 10 de janeiro acontece a posse de todos os novos membros dos conselhos tutelares no Brasil. Então nós esperamos que dentro da possibilidade, já no dia 10 nós possamos estar empossando 20 conselheiros titulares e os demais suplentes, aí 30 suplentes, para que todo esse atendimento da criança seja cada vez mais fortalecido e fortalecendo também a rede de proteção, como eu disse no começo. Certo. Para tratar então um pouco sobre, a gente falou, né, passou pela importância, né, do processo eleitoral, sobre essa demanda, né, na cidade pelo trabalho exercido pelo conselho. Quais são as funções, como que é o dia a dia do conselheiro tutelar? Poderia contar para a gente, poderia explicar como que é o trabalho feito, o acompanhamento, tudo isso que envolve essa função, esse cargo tão importante? Sem dúvida nenhuma, os membros dos conselhos tutelares são de grande importância para as políticas de atendimento à criança e adolescente em qualquer município. Cabe ao conselheiro tutelar fazer com que todos os direitos instituídos, tanto na Constituição Federal quanto no próprio Estatuto da Criança e Adolescente, sejam efetivados através das diferentes políticas. Ou seja, vamos pensar na escola. A criança e o adolescente estão fora da escola e as pessoas sabem, o meu vizinho, o parente, a criança a mãe não colocou na escola. O conselho é acionado e o conselho vai fazer com que essa família assuma a sua responsabilidade de levar, de matricular, acompanhar, conduzir diariamente a criança para a escola. E o conselho tutelar, ele vai fazer esse contato com a família e fazer com que a família cumpra a sua obrigação quanto à garantia de direitos dessa criança e desse adolescente. Lembrando que, se a criança, ainda na política de educação, se a criança tiver 3 faltas consecutivas ou 5 alternadas, o conselho tutelar, e depois de que a escola tomou todas as providências necessárias para trazer essa criança de volta para a escola e não conseguiu, não teve êxito, aí ele deve acionar o conselho tutelar. Lembrando que, isso é importante para que os ouvintes compreendam, as 5 alternadas não é 5 na segunda, na quinta, na outra semana, segunda, quarta e quinta, fechou 5. Ele pode ser 5 no ano? Pode. Se não houver justificativa e for um aluno que a equipe pedagógica, os professores compreendem que é um aluno de maior vulnerabilidade, ela precisa, o quanto antes, ser acionada todos os serviços da rede para que alguém vá em busca dessa criança, antes que outras violações aconteçam. Isso vale para a política de educação, de saúde, de assistência, cultura, esporte, todas as políticas de garantia de direitos. O conselho tutelar, além de ele fazer isso, ele pode pedir documentos, certidão de nascimento, certidão de óbito, segunda vias de documentos de criança e adolescente. Quando a rede de saúde, por exemplo, tem uma dificuldade numa determinada especialidade, o conselho tutelar pode fazer um encaminhamento específico. Ele é um profissional de extrema importância na execução das leis que protegem a criança e o adolescente no Brasil, né? É extremamente importante. Esse é o grande profissional de fazer acontecer. O poder público tem que oferecer as políticas, mas quem vai fazer com que essas políticas cheguem à população infanto-juvenil, quando não chega, é o conselho tutelar. Ele não é o bicho-papão, ele não dá susto em ninguém.
As pessoas precisam aprender que a função do conselho tutelar não é prender, não digam isso às crianças e adolescentes. Ele não é um policial de criança e adolescente, ele não prende ninguém, ele não leva ninguém embora, ele aplica medidas de proteção, isso sim. E se, na medida de proteção que ele entende ser necessária, é retirar a criança ou adolescente do convívio familiar e colocar numa família extensa, família extensa, desculpe, ou num serviço de acolhimento, a decisão é dele, só dele. E quem pode questionar essa decisão é somente o Poder Judiciário, nem o Poder Público pode. O conselheiro tutelar ele tem total autonomia na aplicação das medidas protetivas da criança e do adolescente. Por isso, da necessidade do teste. Do teste. Sim. Interessante ter comentado a respeito dessa questão da imagem do conselho. Percebe-se na sociedade que certas famílias passam para a criança uma imagem equivocada? Isso. Como seria isso? Com toda certeza. Conselho tutelar, ou ele vem para atrapalhar, ou ele vem para dar susto, e não é isso. Minha mãe fazia isso, ela falava que conselho tutelar. Vai pegar. Confesso que a minha mãe também, nos momentos mais extremos de arte de criança, eu ouvia isso também. Mas, sim, obviamente, né? Eu foi dizia, explicado, pior né, é que eu dizia, vocês ouviram, e eu que dizia para os meus. Mas é que meus filhos são antes do estatuto, então quando começou eu fazia papagaio de pirata, repetia sem saber, né? Só ia repetindo o que estava ouvindo. Sim. Então quando eu me interessei em buscar informação e estudar, eu entendi que não era nada daquilo, mas eu já tinha errado antes. Já tinha dito, que eu vou chamar, eles vão te dar um susto, né? E não é, eles não são bichos, não são moços, não são fantasmas, nada disso. Então, mas a figura do conselheiro tutelar, ela precisa ser entendida como aquele que vai garantir direitos que estão violados ou estão ameaçados de serem violados. É extremamente importante que a população que os adultos saibam e que não passem uma ideia errônea do conselheiro tutelar, né? Conselho tutelar é um órgão de defesa, ele faz parte da equipe de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Com certeza. E ainda sobre os conselheiros, o trabalho deles é remunerado? Como é o salário? Como é essa remuneração? Como é feito o repasse? E por volta de quanto que gira em torno da remuneração aqui no município? A remuneração se não me engano, é 3.200. É mensal, né? É um salário e é através da Secretaria da Família, que eles são vinculados daí, né? Certo. Administrativamente, nesse sentido, né? Mas eles são independentes. Isso. Eles têm um vínculo com a prefeitura, através dessa secretaria, então eles são funcionários da prefeitura, mas eles não têm a seguridade de continuar como funcionário. Pelo tempo que ele foi eleito, ele faz parte do grupo de profissionais da prefeitura, né? Tem o salário, eles cumprem carga horária, eles têm que estar lá 8 horas por dia. Tem os revezamentos, né? Os plantões, né? Além dos plantões, então todos eles, como são 5, todos eles têm uma noite de plantão e eles se revezam um final de semana para cada conselheiro. Então são 4 folgas, um mês de folga e um final de semana trabalhando. A partir das 17 horas, de todos os dias, de segunda a sexta, inicia o plantão dos conselhos tutelares. E eles vão até as 8 horas da manhã do dia seguinte. Então, nesse período, funciona assim. Nesse período, é um conselheiro por conselho tutelar. Então, no nosso caso, temos 3 conselheiros tutelares que se encontram ou ficam de plantão para atender os casos emergenciais. Durante o dia, nós temos, a lei é clara, ela diz 5, nem menos e nem mais. São 5 conselheiros titulares por conselho. Por região, né? Que ela é dividida norte e sul. Isso. E nesse tempo que eles estão, durante o dia, nós temos 3 conselheiros na sede, prestando atendimento, um conselheiro de plantão, e o conselheiro que passou a noite de trabalho, ele folga, ele tem direito de folga. Então, ele folga num dia. Então, no mínimo,
Há situações que ele não precisa da folga, que ele acaba tendo a folga lá no final de semana, tem as escalas. Sim. Então, no mínimo 4 conselheiros trabalhando, 3 na sede, 1 de plantão e 1 está na folga. Então, no mínimo 3 tem que estar na sede. Eles trabalham das 8 ao meio-dia e da 1 às 5, ou das 8 às 11 e daí do meio-dia às 5, das 8 às 5 com 1 hora de almoço. É isso que acontece. Eles estão, toda a parte administrativa dos membros dos conselhos tutelares são acompanhadas pela prefeitura, pelos recursos humanos e pela secretaria, que é onde o conselho tutelar, ou os conselhos tutelares estão vinculados, que é, como disse o conselheiro Alexandre, que é a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social. Ok. Como passamos aqui já então apresentando como vai ser o processo eleitoral, apresentando um pouco das funções, né? Um pouco não, falamos, né, sobre o trabalho, explicar bem para os nossos seguidores, para a população que nos acompanha, que aspectos a sociedade deve considerar? Vocês podem dar essa dica, esse conselho para os interessados que vão participar dessa votação? Que aspectos considerar para escolher os seus candidatos? Na verdade, assim, agora eu vou, né, olhar direto para as pessoas, porque nós pedimos que você não vote no conhecido, não vote no parente, se não for uma pessoa capacitada para estar trabalhando com a criança e adolescente. Dizer que eu quero ser conselheiro porque eu amo a criança, isso não é o suficiente. Porque amar a criança lá de casa, a criança que eu tenho convívio, é diferente, essa eu amo mesmo. Agora, amar a criança que não é minha, que traz um monte de exigências, me testando a família, uma criança que tem um comportamento mais provocativo, é mais difícil você amar, né? Então, amor não é o suficiente. Eu preciso respeitar antes de mais nada. Eu preciso amar as pessoas, é fácil, é mais fácil. Agora, amar e respeitar é que faz a grande diferença. Eu posso amar o meu marido, eu posso amar a minha esposa, eu posso amar o meu filho ou a pessoa com quem eu convivo, seja quem for, mas se eu não respeitar essa pessoa, o amor se vai, desfalece, ele deixa de existir. Então eu preciso respeitar essas crianças e adolescentes nas suas especificidades, nas suas peculiaridades, e eu preciso ter profissionalismo. Amar não me capacita a ser conselheiro tutelar. Então, escolham bem. Como nós já dissemos, tem o nome, tem número, você vai identificar na página do Conselho da Criança, você tem a listagem de todos os membros que estão, de todas as pessoas que estão concorrendo à vaga de conselheiro tutelar. E daí busque nas páginas sociais, Face, Insta, ter informações dessas pessoas. Elas precisam ter capacitação. Viver em casa ou com situações de dentro de casa não me capacita a ser um conselheiro tutelar capaz de trabalhar com toda a vulnerabilidade, com todas as situações de risco que a sociedade, eu vou tratar nós, né? Então a do Brasil, a gente sabe que não é mundial, mas toda a vulnerabilidade que o Brasil tem se apresentado e tem apresentado em relação às crianças e adolescentes. Nós temos cada dia que passa mais acesso à drogadição, né, situações, a substâncias entorpecentes. Nós temos mais violações de direitos da criança e adolescente quando se trata de violência psicológica, violência física, violência psicológica, violência econômica, violência religiosa. Nós temos N situações que vulnerabilizam a criança e o adolescente. As pessoas têm que estar preparadas para tudo isso e trabalhar com essas dores. Se eu tenho dores instituídas ou não tratadas dentro de mim, como é que eu vou ser capaz de trabalhar com a dor do outro de uma maneira que resolva o problema dele? Ou que se for uma situação emergencial, por exemplo, o que eu vou oferecer para que naquele momento aquele indivíduo, aquela criança, adolescente, tenham segurança? Por exemplo, nós temos uma situação, Cícero, que quando há necessidade de afastar a criança ou adolescente
do violador de direitos, quando ele é familiar. Se ele é na escola, se é no posto de saúde, tudo bem, ele volta para casa, ele tem para onde voltar. Mas e quando as violações são intrafamiliares? Como funciona? O que é mais fácil? Eu tirar essa criança e adolescente de casa e levá-lo para um serviço público, por exemplo. Serviço público, eu estou falando dos serviços de acolhimento que são mantidos exclusivamente pela prefeitura ou aqueles serviços terceirizados que a prefeitura contrata para prestarem esse serviço, que são as instituições que desenvolvem. Nós temos hoje no município Pequeno Anjo, a PAN e Francis Clara. Então, ou esses 3 serviços ou aqueles que são da prefeitura. É muito mais fácil eu tirar a criança do convívio familiar e levar para casa. Mas se a criança é detentora de direitos e o que me fez chegar lá naquele espaço, naquela casa, naquela situação, é porque a criança está sendo vitimizada dentro da família, e eu tirá-la e levá-la para o espaço desse, ela está sendo revitimizada. Ela é vítima e ela mesma paga por ter sido vítima. Isso não está certo. Então, nós precisamos de pessoas que compreendam todo esse processo e que entendam que não é pelo mais fácil que eu vou garantir direitos. Porque senão eu também, como agente público, que deveria proteger, acabo cometendo outras violações de direitos para corrigir uma só. Eu não estou corrigindo nada. O que a lei diz? Que o violador deve ser afastado. E o que é que eu posso fazer até que a justiça afaste o violador? Como que eu, agente público, vou garantir esse direito sem revitimizar e cumprindo o que a lei diz? É muito difícil. Exclusivamente, né? Ele só pode executar o que a lei diz. O que a lei diz. Não o que ele acha que ele deve fazer. Essa é a diferença e por isso do conhecimento. Exatamente. É importante tratar de tudo isso, né? Até para as pessoas entenderem como vai muito além, né? Como tanta coisa que envolve esse processo eleitoral tão importante. Então, para a gente encerrar a nossa entrevista, queria que vocês deixassem aí, por final, um recado importante, um recado sobre a importância de participar dessa eleição para a população e convidando a todos, relembrando aí a data e quando será essa escolha dos conselheiros. Só antes da Mônica fechar, eu queria que ela falasse, já que ela já está falando bastante, da questão que nós sempre tivemos agora naquela reunião com o Ministério Público agora, né, com a promotora Carolina. Que seria a oportunidade maravilhosa agora. O que vocês tiverem a acrescentar, por favor, também, pode acrescentar. Então, nós estamos aqui. Já que você fala, você. Nós viemos para cá saindo do Ministério Público. E em conversa com a representante do Ministério Público, que é a doutora Carolina Sá, nós acertamos, então, ainda vamos fazer algumas reuniões com as instituições necessárias, mas é muito bom, muito bem lembrado pelo conselheiro Alexandre, de que nós deixemos bem claro todas as situações que são impróprias ou inapropriadas num processo eleitoral, no Conselho Tutelar, a gente diz que é um processo de escolha. Nós estamos aqui usando o termo processo eleitoral porque é o mais entendível palpável. Até pela própria população, né? É um processo de eleição. Se não for lá eleger, votar, não tem processo. Mas o correto a gente chama de processo de escolha. Então, esse processo de escolha, ele deve cumprir todas as regras de um processo eleitoral. Não pode ter boca de urna, não pode oferecer transporte, não pode negociar voto de maneira nenhuma, não pode oferecer benesses para o eleitor. Emprego, né? Nós estamos falando aqui de algumas coisas que já estão chegando para nós como denúncia. Oferecer vagas de emprego. Já temos 2 denúncias assim que nos alertam de uma maneira mais... Isso são palavras da própria promotora. Sim. Inclusive, né? Exatamente. Importante deixar claro, né, para a população essas coisas. Isso. Então, vamos estar chamando, inclusive, os candidatos para terem ciência disso, mas é importante que já vão se preparando. Bottom, camiseta, boné, que identifique 2, 3 pessoas, tudo bem, mas mais do que isso, é uma maneira de você convencer o outro, é uma campanha eleitoral
entre meia-noite do dia 1º até a meia-noite do dia 2, não pode haver manifestação nenhuma, as regras são as mesmas. Então, nada de bottom, nada de boné, nada de camiseta, não façam isso, porque já acertamos que junto ao Ministério Público, nós daremos advertência e logo em seguida estaremos chamando a Polícia Militar para que seja feito o termo circunstanciado. Será realizado, o procedimento será o seguinte: será avisada a pessoa, por favor, se retire do local, porque você está cometendo uma falta. Caso ela insista, a gente vai chamar a Polícia Militar ou a Guarda Municipal, que tem a voz de polícia, né? E daí ele vai efetuar o termo circunstanciado. Caso também... né? Como é nas eleições, vale agora. Exatamente. Que nem transporte de eleitores, mesma coisa. Quem tiver, digamos, ônibus, van, ou tiver fazendo transporte aí, ele vai e vem, né, de eleitores com esse fim, também será notificado, será multado, será apreendido o veículo. E será também feito ronda ao redor ali da UEPG para que isso não aconteça. Que bom estar informado, então, né, a população aí para tomar, além de todas essas orientações para o processo, também esses cuidados, levar a sério essas orientações. Sim. Então, por fim, de vocês dois, Mônica, Alexandre, um recado final aí à população, aos nossos seguidores do DC+, convidando para participar das eleições. Por favor, Mônica. Então, nós esperamos todos no dia 1º de outubro, das 8 da manhã até as 17 horas, para que estejam exercendo um importante papel democrático de todos nós. A escolha dos membros dos conselhos tutelares é agora. Não adianta deixar para depois reclamar de algumas situações, criticar algumas situações. Esse é o momento, exatamente como é com vereadores, prefeitos, governadores, deputados, senadores, presidentes, qualquer um desses pares. Não adianta reclamar depois, nós temos que exercer o nosso direito de voto agora. Esse é o momento. Então nós pedimos que vocês participem desse momento, venham ajudar a fortalecer cada vez mais a rede de proteção da criança e do adolescente. Nossas crianças, nossos adolescentes, são nossos principais tesouros. São eles e é através deles que nós mostramos o que nós adultos somos capazes de construir, de deixar como história, de melhorar a sociedade. Eu vou emprestar de Paulo Freire, são pessoas que transformam o mundo, né? Então, pessoas, é a educação que transforma pessoas, legal, mas são pessoas que transformam o mundo. E essa é a hora de nós fazermos a diferença. Para que pessoas educadas, preparadas, estejam nesta função extremamente importante. É ali que a garantia de direitos da sua criança, do seu adolescente acontece. Não adianta ficar reclamando falta de médico, falta de leito, falta de exames, falta de especialidades, falta na escola, falta de uma inclusão dos atípicos de maneira correta, adequada e que surta resultados, sem antes de tudo isso colocar as pessoas certas no lugar certo. Não vote naqueles que têm proximidade com você. Vote naquele que você entende ser o melhor e maior capacitado. Não busque amizade, busque qualidade, busque qualificação, busque conhecimento. Nós precisamos mudar coisas que estão impostas hoje na nossa sociedade e que não estão dando certo. Nós somos, a minha geração e talvez uma seguinte, nós somos de uma geração que perdemos a mão na hora da educação, da criação das crianças e adolescentes. E nós estamos, muitas vezes, trabalhando com resultados daquilo que nós deixamos de fazer. Até porque nós amávamos bastante, mas esquecemos de algumas outras questões. Precisamos, sim, melhorar a capacidade dos profissionais que trabalham com criança e adolescente. E devem ser pessoas capazes, mas também com coragem de fazer a diferença. Coragem de dizer, erramos e precisamos voltar para trás. Coragem de sugerir que as coisas precisam mudar. Não é fácil. Nós dentro do conselho apanhamos muito, né? A gente sempre temos apanhado, temos tido batalhas muito difíceis, mas nós não podemos mais cometer esses erros. Então, por favor, essa é a hora de você
todas as pessoas que estão próximas de você, que está nos assistindo nessa hora, fazer a coisa mudar e melhorar. Precisamos resgatar a infância, precisamos resgatar a humanidade do ser humano. Essa é a hora, quando contamos com todos vocês nesse momento. Bacana. Quer acrescentar mais alguma coisa também, Alexandre? Ou é isso? Melhor impossível. Legal, legal, legal. Então agradeço mais uma vez vocês por terem topado participar aqui conosco. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui no Diário dos Campos. Obrigado por esses minutos, por explicar um assunto tão importante e nossos votos aí de um processo de escolha, um processo eleitoral aí que possam ser colhidos bons frutos para os conselhos tutelares aí de Ponta Grossa. Amém. Nós agradecemos a toda a nossa audiência, nossos seguidores que acompanharam aí nas redes sociais do DC+, essa live para tratar da eleição para os conselhos tutelares de Ponta Grossa, que, relembrando a todos, acontecerão no dia 1º de outubro. Então toda a sociedade pontagrossense está convidada a participar. Nós ficamos por aqui e até uma próxima. Uma boa tarde a todos.